Salve, salve! Voltei! Seguinte, esses dias eu partilhei algo ligado a Pentecostes e eu não consegui partilhar a totalidade do raciocínio. E eu gostaria de tentar compartilhar com você algo que eu considero como importante. Você já percebeu que quando a galera vai pregar Atos dos Apóstolos, principalmente Atos 2, principalmente a parte Pentecostes, o dia de Pentecostes, e principalmente numa igreja pentecostal, quando se fala nesse tema, o que acontece com a galera é algo... borbulha, é algo que é quente, é algo intenso. Quando eu falo a galera abre em Atos 2, já tem neguinho que vê bola de fogo, o negócio já começa a ficar naquela vibe. No grau da língua estranha, no grau da glossolalia, como diz alguns teólogos. Mas eu gostaria de colocar alguns pontos sobre Atos e sobre Pentecostes, lembrando que eu também sou pentecostal, que eu considero importante nas Escrituras. Sabemos que Atos foi escrito por Lucas. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, que tinha uma escrita voltada para os gregos, escreveu o livro de Atos, e até o ano 150 da igreja era um livro só. O livro de Lucas e Atos eram o mesmo livro, dividido em 2 volumes. Somente no ano 150 da igreja que ele foi dividido literalmente. E Lucas, ele está escrevendo para um cara chamado Teófilo. Tá mandando um recado para esse cara. E ele tá mandando qual recado? Falando do Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que fez e continua fazendo a sua obra. Muito se prega que Atos é um livro voltado para as obras do Espírito Santo. E Lucas está dizendo assim, olha, também o é, mas a principal mensagem é a mensagem de Cristo. E o que eu acho interessante a gente avaliar é o tempo que Lucas escreve isso. Ele escreve mais ou menos no ano 80 depois de Cristo, um ano em que a igreja está passando por um perrengue, para falar o português claro, perseguição total contra os judeus, mais de 1 milhão de judeus mortos no ano 70 depois de Cristo, e ele está tentando escrever para os caras falando assim, ó, mantenha uma chama acesa, porque o Cristo, o Messias, aquele que é a verdade eterna, continua vivo entre vós. Legal, eu gosto muito do livro de Atos, porque você vê o início dele, ele tem até aquele lance que o Judas se suicida, os caras precisam compor outra pessoa para fazer parte do circo ali dos apóstolos, os caras até tiram um Joaquim Pôr, colocam Matias e começa a história a criar forma. E o que eu acho incrível é que eles estão reunidos no mesmo lugar, vem o Espírito Santo, desce, se você ler bem um texto, você vai ver que tinham pessoas de vários lugares do mundo inteiro, pessoas que falavam diversos idiomas, e quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, essas pessoas começam a conseguir entender o que os outros estão falando. Em alguns momentos os caras olham e falam, mano, esses caras tomaram um goró e eles estão bêbados. E Pedro fala, não, esses caras não estão bêbados não, esses caras estão cumprindo o que estava escrito lá em Joel. Uau, o Espírito Santo veio e veio sobre eles e eles se fizeram entender para todos. Se você faz um paralelo com a Torre de Babel, quando os caras estavam construindo algo, tentando fazer algo para fortalecer o seu próprio nome, um projeto que vai diretamente contra a proposta de Deus, um projeto egocêntrico, um projeto autônomo, você vê que Deus ele faz o quê? Olha, enquanto vocês estão aí tentando construir algo para fortalecer o nome de vocês, eu confundo a língua de vocês e vocês já não se entendem mais. Você fala A, o outro entende B, você fala o C, o outro entende D. Então a partir de agora vocês não vão se entender, vocês vão ter dificuldade na comunicação de vocês, porque o projeto de vocês é autônomo, é egocêntrico. E você vê que louco que em Atos dos Apóstolos, quando vem o Espírito Santo sobre a igreja, a primeira coisa que acontece é que os caras conseguem ser entendidos. É como se Deus dissesse assim para a humanidade, fala assim, olha, a partir de agora com a presença do Espírito Santo, eu quero que vocês tenham consciência que é possível vocês falarem a mesma língua. É possível vocês terem tudo em comum. E os caras entendem tanto que é possível ter tudo em comum, que o segundo episódio que eu acho incrível em Atos e o projeto de Pentecoste é que os caras são libertos de Mamon, o deus da prosperidade da época. A mensagem do triunfo, os caras são libertos e os caras começam a partilhar entre eles e eles acabam tendo tudo em comum. Eles vendem as suas propriedades e falam assim, olha, a gente não precisa mais disso, nós somos um só e nós falamos uma mesma língua.
E se você for mais pra frente, você olhar lá em Atos 13, você vai ver que os caras a partir daquele momento começam a ter negros e brancos como mestres, gentios e judeus falando a mesma língua. É como se o Espírito Santo confirmasse o que Paulo diz: olha, no reino de Deus não há gentio, não há grego, não há judeu, não há nada mais disso. A presença do Espírito Santo, ela consegue fazer isso em nós. E não somente nos fazer sapatear, falar línguas estranhas, profetizar, coisas que parecem mais um fenômeno cultural do que a presença da própria verdade. Que o Cristo e a sua soberana verdade e o triunfo do Espírito Santo nos faça entender e viver que a verdade de Pentecoste está para além de um manifestar de línguas estranhas. Deus abençoe.